Olá, eu saúdo todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para nós darmos algumas informações aos irmãos e aqueles que estão desejosos hoje de participar da Escola Bíblica a respeito de alguns assuntos da Escola Bíblica que foram transmitidos para os irmãos durante a semana. Os irmãos puderam estudar os textos bíblicos e hoje estarem aqui aguardando o conteúdo da Escola Bíblica. Nós vamos então antecipar algumas respostas, algumas informações sobre a Escola Bíblica, que vai ser muito bom para a sua vida espiritual. E o assunto que nós estamos ainda discorrendo sobre ele está relacionado ao Senhor Jesus, revelado no Apocalipse, ou seja, no livro de Apocalipse. Não estamos estudando o Apocalipse, estamos estudando Jesus revelado no livro de Apocalipse. É um conhecimento daquelas designações e títulos e apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos nos basear no capítulo 17 e 19, onde as perguntas foram feitas em cima de um assunto que já foi até divulgado para os irmãos em escola bíblica anterior. Vamos então à primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: ao ler Apocalipse, capítulo 17, verso 14, identifique quem são os vencedores, quem são os que venceram as oposições levantadas contra o Senhor Jesus e sua igreja na condição de, letra A, chamados, letra B, eleitos e letra C, fiéis. Então vamos ter essa resposta e quem vai nos falar sobre isso é o grupo de senhoras da nossa igreja lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Irmãs, muito bem-vindas, à paz do Senhor Jesus. Respondendo a letra A, eleitos por Deus, o Pai. Respondendo a letra B, chamados por Jesus, o Filho. Respondendo a letra C, fiéis na santificação do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãs? Muito bem. Eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá porque Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o Rei dos Reis. E a nossa condição profética, como chamados, eleitos e fiéis, nós somos aqueles que fomos eleitos por Deus Pai e fomos chamados em Jesus Cristo, o Filho, e agora na nossa fidelidade ao Senhor somos santificados pelo Espírito Santo. E nós também seremos, por causa disso, seremos vencedores juntamente com Ele, como o texto diz. Vencerão os que estão com Ele, não é os que estarão com Ele, mas os que estão hoje com Ele serão vitoriosos. Muito bem colocado na resposta das irmãs. Que Deus abençoe. Amém, irmãos? Passando agora para a segunda pergunta, ela diz assim, pergunta 2. Ao ler Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8, identifique o sentido profético das vestes da igreja que já está pronta como a esposa do Cordeiro. Então, quem vai nos dar agora essa informação vai ser do Estado do Espírito Santo, o nosso irmão lá de Colatina, o irmão João de Amorim. João, a paz do Senhor, muito bem-vindo. Pode falar, hein? A paz do Senhor Jesus a todos. Eu vou responder a pergunta número 2, que fala: a igreja como esposa do Cordeiro já está pronta para as bodas, que está vestida de linhos finos, a santificação do Espírito Santo. A todos a paz do Senhor. Muito bem, João Amorim. Na verdade, a igreja ela já se aprontou como esposa do Cordeiro, A noiva ela estava se preparando, estava sendo adornada com as vestes adornadas, as vestes de salvação, adornada pelo Espírito Santo. Agora não. Agora ela já se aprontou, ou seja, já está pronta, está vestida, está adornada. Ela tem já os adereços do Espírito Santo e, portanto, agora ela é vista como a esposa, que é porque ela está pronta para as bodas do Cordeiro, aquele dia que a igreja estará na sua comunhão com o Senhor para sempre. E o motivo disso é que as vestes da igreja fiel de Jesus são vestes de salvação, e não só salvação, mas também santificação. E por causa disso, e o motivo dessas vestes estarem em santificação é porque elas foram lavadas no sangue do Cordeiro, purificadas no sangue do Cordeiro. Então, muito bom, por isso o próprio versículo fala, Ele fala a respeito da alegria, Regozijemos e alegremos, E demos glória. Então nós damos glórias por causa da alegria, do regozijo que temos de estarmos prontos, preparados para o encontro com o Senhor. Muito boa a sua colocação, viu? Amém? Deus abençoe então, João Amorim.
Amém, irmãos? Vamos então agora à terceira pergunta, que a terceira diz assim: lendo Apocalipse, capítulo 19, verso 10, qual a relação existente entre a adoração a Deus e o espírito de profecia como testemunho de Jesus? Agora sim, quem vai nos dar essa informação vai ser a nossa irmã Alice de Sá. Ela é da nossa igreja lá, uma das nossas igrejas de Brasília, lá no Distrito Federal. Irmã Alice, muito bem-vinda à paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 3 da Escola Bíblica Dominical, o texto se encontra em Apocalipse 19 e 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo, e disse aos irmãos que têm o testemunho de Jesus: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? O espírito de profecia é o testemunho que damos aos outros daquilo que o Senhor faz por nós. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Alice? Na verdade, é este mesmo. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, é aquilo que nós damos testemunho daquilo que Deus tem feito em nosso meio. E a nossa forma de testemunhar é através da profecia, através da revelação, através do culto revelado, do louvor revelado. E foi um momento muito especial na vida do apóstolo João, quando ele ficou tão maravilhado com o que o anjo lhe falava e mostrava, que ele então quis adorar o anjo. E o anjo disse: não, eu sou teu conservo, ou seja, eu sou servo juntamente contigo, e também dos teus irmãos. Por que teus irmãos? Que são aqueles que o próprio anjo fala aqui, que têm o testemunho de Jesus. Então, os nossos irmãos que têm o testemunho de Jesus são aqueles que creem na obra do Espírito Santo, creem no batismo com o Espírito Santo, são usados nos dons espirituais. Então, esses têm o testemunho de Jesus. Porque ele explica, a nossa adoração a Deus é em função do nosso testemunho que damos do Senhor Jesus através da profecia, através da revelação, Jesus revelado, Jesus profético. E é o que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Muito boa a sua participação, irmã Alice, que Deus abençoe. Então, a irmã Alice é da nossa igreja em Brasília, no Distrito Federal. Deus abençoe, irmã. Muito bem, irmãos, agora vamos para a pergunta destinada às crianças, intermediárias e adolescentes, porque elas estão num estudo cujo tema é Jesus é a porta da salvação. Então esse é o tema do estudo das nossas crianças, intermediários e adolescentes neste fim de semana, ou seja, neste domingo. Então a pergunta, que é a número 4, ela diz assim: leia João capítulo 14, verso 3 e responda: o que Jesus fará quando ele voltar? Vamos então agora a algumas respostas aqui. A primeira vem lá do estado do Ceará, é o nosso grupo ali de crianças, intermediárias e adolescentes da nossa igreja em Maranguape, lá no estado do Ceará. Depois vamos ao estado de Santa Catarina, vamos ver ali a beleza ali da Luísa e da Lorena, né, duas crianças tão pequenininhas que elas ali estão lá na cidade de Palhoça, no estado de Santa Catarina. E por último vamos lá para a Itália, onde ali o grupo de adolescentes da nossa igreja em Torino vai dar também mais uma resposta. São 3 vídeos em sequência. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Os intermediários e adolescentes vão responder a pergunta. Leia João capítulo 14, verso 3 e responda: o que Jesus fará quando ele voltar? Ele nos levará para a eternidade. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A paz do Senhor Jesus. Luísa e Lorena, lendo João, capítulo 14, verso 3, responda: o que Jesus fará quando ele voltar? Ele levará a gente para o céu, o lugar que ele preparou para nós, que a gente morar sempre com ele e com Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Leggi il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 3, e rispondi: cosa farà Gesù quando ritornerà? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siete anche voi. Ci raccoglierà vicino a sé, affinché possiamo essere con lui ovunque sia. Aspettiamo questo grande giorno con allegria. Pace, Signore Gesù!
Muito bem, adolescentes da nossa igreja de Torino, que bênção, né? Dessa língua tão bela, que é a língua italiana, a língua mais bela que existe hoje, né? A língua italiana. E é maravilhoso isso, ouvir de vocês essa colocação, né? Quando Ele nos reunirá, né? Perto dEle, para nós podermos estar com Ele na eternidade. Na verdade, Ele prometeu, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é o que Jesus fará quando Ele retornar, quando Ele vier para buscar a sua igreja. E o que é interessante, a última palavra dos irmãos, né? Que coisa boa, aguardamos este grande dia com alegria. Aleluia, que bênção isso, né? Também a resposta da Luísa e da Lorena, né? Luísa, que maravilha a sua resposta. A Lorena do seu lado aí, e acompanhando a resposta, né? Aquele abraçozinho que você dá nela no final aí, que coisa maravilhosa, né? Então, muito felizes aí respondendo a pergunta da Escola Bíblica. E nossas crianças lá do Ceará, da cidade lá de Maranguape, também participando nessa forma tão maravilhosa, todos animados, falando a resposta muito segura. É sinal de que receberam bem o assunto da professora e o estudo durante a semana. Isso é uma grande bênção. Vocês estudaram a palavra, estão prontos agora para a Escola Bíblica e, portanto, vai ser uma grande bênção, né? Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Vamos então à nossa última parte, que agora é a pergunta destinada à classe de acessibilidade. O tema é o mesmo, né, do estudo, Jesus é a porta da salvação. E a pergunta 5 diz assim, lendo João capítulo 14, verso 3, o mesmo texto, leia, né, João capítulo 14, verso 3, e responda, o que Jesus foi preparar para nós? Então agora é uma pergunta formulada para o nosso grupo de acessibilidade e quem vai dar agora a resposta vai ser o nosso querido irmão ali, a nossa querida irmã Lívia Santos. Ela é uma jovem e ela é da nossa igreja lá de Fátima, no estado da Bahia. Então vamos ouvir agora e ver essa resposta maravilhosa que a Lívia vai nos dar. Lívia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, eu vim responder as perguntas da acessibilidade e eu vim responder o que Jesus foi preparar para nós. Ele foi preparar casas e no céu para nós. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Lívia. Jesus foi preparar isso para nós, né? Morada na casa do Pai. Casas, né? Ele há muitas moradas, muitas casas na casa do Pai, né? Então, ele foi preparar para nós isso e a sua resposta foi uma resposta muito boa, nos ajudou muito nessa contribuição sua para a resposta da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Lívia, que Deus abençoe sua vida, bem como os nossos demais irmãos da classe de acessibilidade na igreja, para que Deus continue usando vocês com grande poder nas mãos do Senhor. Amém? Deus abençoe então, viu? A paz do Senhor. Muito bem, irmãos, chegando agora ao final da nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, nós então informamos para os irmãos que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical com o conteúdo doutrinário que o Senhor já tem revelado. Vai ser um momento muito especial na Escola Bíblica. Faça o seguinte, se você estiver assistindo agora este programa pelo vídeo, compartilhe isso para que pessoas não percam a Escola Bíblica Dominical. E também não deixe de ir a uma igreja cristã Maranata e ali participar ao vivo, presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Vai ser uma grande bênção. Eu te aguardo então lá com a paz do Senhor Jesus.